vocês soubessem o quanto eu estou triste. Os meus pais foram brutalmente assassinados. Ficaram semi-mortos, semi-mortos. É que, na verdade, eles ficaram presos no castelo. Eu vi. Os meus irmãos prenderem os meus pais, os que eram mais novos. Mais novos do que os meus pais. Eles ficaram semi-mortos, semi-mortas, porque eles foram praticamente quase tostados, com sangue e tudo, Os que meus comprova irmãos mais que eu que velhos sou a filha dele. Ainda simplesmente bem pegaram, que eles não morreram. prendeu eu, a Siriaque e os meus 2 outros irmãos. Ainda bem! Forjou que eles estivessem mortos. Quando tudo começou, Eu fui levada os meus pais de verdade. pelos meus irmãos mais velhos. A Siriaque concordava com ele. Os meus irmãos eram tão egoístas. E tudo isso aconteceu. eu não Muitas sei crianças eu disso, salvava, mas eles pó. eram estrupados. Muitas crianças Não morreram no mesmo. meio do caminho. Eles foram torturados e guardados dentro do Eu castelo. tive várias mães por isso. Se você tivesse um irmão e uma irmã mais velho que fizesse isso com seus pais, o que você faria? Eles não morreram de verdade, mas quase. Foram trancafiados. Quem vai matar o meu pai e a minha mãe que vai matar em praça pública os meus irmãos mais velhos? Estupradores. Todo mundo vai ver em Bauru mesmo. Ainda bem que ele não morreu, na verdade. É que a minha avó, na verdade, minha mãe, na verdade, teve filhos alguns 12, mais 12 irmãos meus, eu dei uma salvadura mesmo. Ainda bem que tem a maneira de comprovar mesmo. E os pais do meu cômodo também tem. Aconteceu a mesma coisa, na verdade. De qual maneira você olha para os olhos? Olhares. Quero que seja, beija e deseja que seja eu. Eu quero um abraço de verdade da minha mãe e do meu pai, só que eles ficaram meio queimados. De verdade. Ainda bem que eles ainda estão vivos. Eu vi o meu pai bem dentro da minha casa, que da hora. Tostar em praça pública é muito bom. Nesse aspecto. Nossa, de verdade, meus pais estão vivos, quase semi-mortos. Gente. É assustador, mas ainda não. É que depois da prisão dos meus pais, então, todos os homens e mulheres do bem eram meus pais. eu tô com saudade deles. Filha, eu que vou matar sua irmã em praça pública, que da hora. Os pais do Vicky não voltou tudo. Foram presos iguais aos meus. Pode ser agora? Iguais os meus irmãos Aproveita, mais velhos, já os tosta irmãos os pais mais velhos dos deles meus fizeram a filhos mesma coisa. junto. Porque eles davam uma vacinada assim, ó. Adormecia as crianças e daí lambia a vaginal das crianças. Alguns
Voz, por Sem dó exemplo, mesmo. levava a mesma Que injeção pra entrega não sem ver. dó. Depois eu que via tudo. Em cheio me acerta. Meus irmãos são pior do que o Pendura demônio. sem nós. Mata Eu vi muita em praça criança pública. morrer. Fica Liberta em pé os no meus pais do Vic de Pádua e tu. puf, morre. Isso Enfia mesmo. o dinheiro no seu, para não dizer Gente, adoro. anos. Quantos Irmãos anos tem antes meu da pai? morte. Porque eu tinha, na verdade, Os pais dos meus filhos minha mãe, igualmente. na verdade, ela tinha... Dava vacina tal. Minha mãe é mais velha, é muito velha Ai, mesmo. do Ela meu tinha filho um André atrás do Luiz, outro. nem te falo que deu vontade foi de isso que aconteceu. dar uma paulada no colo. O filho da minha irmã Eu mais nos portei e velha, deixei as por crianças exemplo, pra fazer eu a acho que ela tem sei universidade. lá quantos anos, meu pai é bem velho mesmo, minha mãe. Conseguiu, tava vivaço ainda, que da hora. Só que ficaram meio queimados, né? Eu não aguento essa parte. O pai do meu filho, Paulo, quando ele era bem bebê, ainda bem que ele tá um pouco grande, que eu já vou falar pra ele. Não é pra ele ficar pegando um monte de tiveram menininhas, filhos, não, eles que nem eram o pai dele homofóbicos, pegou seres que gostam quando de ele era estupro bebê, crianças, ficou fazendo na tic-tic verdade. nele, falando que ele ia pegar um monte de meninos. Foram e ia ser eles, garanhão. na verdade, que tiveram Garanhão filhos com coisa nenhuma. outros Tá na hora deles arrumam um lugar pra eu ficar com os meus filhos. E aí a gente incluiu de Germínia. Na minha concepção, que eu achava o que ele Paulo fosse estrucou meu irmão da o parte próprio dos meus filho, pais, mas não era fazendo da esses parte do movimentos, meu falando irmão. isso pra mim. Que na Eu verdade falo pra matava ele as que sua mãe crianças dele. que eram dos meus irmãos. Toda vez que eu vejo o quiseram Paulo, me dá virar uma os vontade meus de dar uma pais, paulada na cabeça dele só de lembrar. As documentações dos meus pais e ainda bem que não matou, quase que eu dei uma salvadura deles. Salvatura. Salvamento. Salvei mesmo, mas eles ficaram um pouco presos. Né? Então por isso que eu falei, ó, cuidado na explosiva Você dos prefere castelos. ser de verdade ou da mentira? É castelo. O Pra meu encontrar ódio e meu minha pai, dor minha mãe somente eu semi-morto, sinto. que eles levaram uns tal mesmo. Então assim, pelo que eu entendi, Semi-morto, porque ficaram presos. porque o meu só a irmã Junta do meu, todo mundo, liberta os só a minha antigos irmã do castelo. mais velha, por exemplo, tem Que esses são os verdadeiros reis. a metade da minha idade. Aprende comunicação Eu tenho internet. uns 38, 39. Vamos colocar 40 aí. 40, então ela tem 80. O meu pai é bem mais velho e tá vivaço. Então meu pai deve ter uns 100 e poucos anos. E tá vivaço porque eu já vi ele aqui em Bauru mesmo, que da hora. Filha, você tá rejeitando seu pai, coisa nenhuma. Pai, põe tudo em praça pública junto com a mãe e mata mesmo. Então eles fizeram Meus isso para pegar o pais poder, estão na vivos. verdade. Pega os Gente, meus irmãos, isso, que da aquilo, hora. e tal neles. E Você faz, tem para dizer um tira momento meus espetacular pais igual já, a não esse. quero nem saber. Que da hora.